Você sabia que o K2 é mais perigoso que o Everest? O K2 é conhecido como Montanha Selvagem. É um local onde até alpinistas experientes enfrentam tempestades implacáveis, encostas íngremes e geladas, e uma realidade assustadora. Não há margem para erro. Diferente do Everest, onde milhares tentaram e muitos conseguiram, o K2 continua sendo um desafio muito mais perigoso e mortal. Nessas cristas traiçoeiras e campos de neve, algumas das alpinistas mais corajosas da história tiveram fins prematuros e trágicos. Elas escalaram com sonhos e determinação, mas seus destinos foram selados por forças além do seu controle. Furacões de neve, avalanches e escorregões repentinos para o vazio. No Everest, cerca de 1 em cada 16 alpinistas não sai vivo de lá. No K2, esse número sobe para 4 em 16. 25% dos alpinistas não sobrevivem. As chances não são boas, e para as mulheres da nossa lista, só destinos horríveis. Como sempre, aconselhamos a discrição do espectador. Imagine estar no topo da segunda montanha mais alta do mundo. Você acabou de escalar 28.251 pés mais alto do que quase qualquer outro ponto na Terra. Seus pulmões pedem ar e você sente o vento gelado queimando seu rosto. Mas nada disso importa agora, porque você conseguiu. Você conseguiu. Esse foi o sentimento que Liliane Berrar teve em 21 de junho de 1986. Ela estava lá, bem no topo do K2 com seu marido, Maurice. O vento uivava e a neve estava por toda parte. Mas naquele momento, nada mais importava. Eles estavam lá juntos, no topo do mundo. Mas no K2, chegar ao topo é apenas metade da jornada. O teste real é voltar a descer. Quando Liliane e Maurice começaram a descer, o tempo começou a mudar. No início, eram só algumas nuvens. Em seguida, um vento cortante soprou. Uma tempestade forte chegou em poucas horas. Imagine uma neve tão intensa que mal enxerga sua mão diante do rosto. O vento te corta e transforma cada passo em batalha. Em uma nevasca no K2, a temperatura cai rapidamente e tudo parece se mover em câmera lenta. Foi lá que Liliane e Maurice se encontraram, presos em uma tempestade de neve, no alto de uma das montanhas mais mortais da Terra. Eles sabiam que precisavam de abrigo rápido, então acharam uma saliência estreita e se encolheram juntos, tentando se aquecer durante a tempestade. Com o passar das horas, cada momento ficava mais frio que o anterior. Sentiam suas forças sumindo enquanto lutavam para se manter aquecidos. Liliana sabia do perigo. Ela sabia que a montanha não ligava para quem você era ou pelo que passou. A montanha já tirara muitas vidas e agora os ameaçava novamente. A tempestade durou a noite inteira. Pela manhã, continuavam presos, exaustos e congelando. Eles tentaram se mover novamente, mas o frio era demais. O corpo de Liliane começava a falhar. Ela mal conseguia levantar os pés. O vento, implacável, os atingia de todos os lados e os fazia recuar a cada passo. Em certo momento, Liliane teve que cair. Ela caiu com força, a neve a cobrindo em segundos. Mesmo com Maurice bem ali, a tempestade cegante os separou. Ela tentou gritar, mas sua voz se perdeu no rugido do vento. Ela tentou levantar, mas o corpo não respondia. Imagine deitar ali, sentindo o frio penetrar cada vez mais nos ossos, sabendo que talvez não consiga sair. Quem sabe o que ela estava pensando? O que sabemos é que, em seus momentos finais, ela estava sozinha, com nada além do vento e da neve ao seu redor. Após a tempestade, socorristas acharam o corpo congelado de Lilian em uma estreita saliência onde ela caiu. Mas Maurice, seu marido, sumira. Dias se transformaram em semanas, mas não havia sinal dele. Os socorristas só podiam imaginar onde a tempestade o levou. Seu corpo só foi encontrado 12 anos depois, muito mais abaixo na montanha do que todos esperavam. Assim como sua esposa, o K2 não teve misericórdia. Liliane Barnard
foi uma das poucas mulheres a alcançar o cume do K2. Mas a montanha a levou antes que pudesse descer. Gostaria que a história dela fosse rara, mas é só mais um exemplo de como o K2 pode ser implacável. Nossa próxima história é ainda mais deprimente. É sobre o triste caso de Julie Tullis, uma cineasta, mãe e alpinista que nunca fugiu de um desafio. Diferente da maioria dos alpinistas citados, Julie nem sempre foi montanhista. Na verdade, ela só descobriu seu amor pela escalada depois dos 40 anos. Antes disso, ela era instrutora de judô, mas ao descobrir a escalada, ela ficou viciada. Isso virou sua paixão, sua forma de se conectar com o mundo. Ela até filmava suas escaladas, registrando a beleza e o perigo dos picos mais altos. Antes de enfrentar o K2, Julie já havia escalado algumas das montanhas mais difíceis do planeta, como Nanga Parbat e Broad Peak, que tem mais de 8.000 metros de altitude. Ela fez isso enquanto filmava, carregando o pesado equipamento de câmera e de escalada. Ela queria mostrar ao mundo como era lá em cima, no ar rarefeito, onde cada passo era uma batalha. Mas o K2 era diferente. A montanha selvagem era o teste final. Ela podia elevar ou arruinar o ânimo de um alpinista. E Julie acreditava que estava pronta para isso. Em agosto de 1986, Julie e seu parceiro de escalada, Kurt Diemberger, se juntaram a um pequeno grupo que tentava escalar o K2. Naquela época, Julie e Kurt já eram alpinistas experientes e bem preparados para o desafio. A escalada começou bem e, em 4 de agosto, chegaram ao cume a mais de 8.500 metros de altitude. Por um instante, parecia que tinham vencido, mas, como você sabe, o cume é só metade do caminho. O desafio real é conseguir descer de volta. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Quando Julie e Kurt começaram a descer, o tempo mudou rapidamente. Uma tempestade chegou, com ventos soprando a mais de 100 km por hora, e uma neve tão intensa que parecia que eles estavam sendo enterrados vivos. Eles voltaram ao acampamento 4 e aqui a história se torna sombria. O acampamento 4 está entre os mais altos da montanha. Ele fica a cerca de 8.000 metros no que os alpinistas chamam de Zona da Morte. É chamado assim porque aqui o ar é tão rarefeito que há apenas cerca de 1/3 do oxigênio disponível ao nível do mar. Por isso, seu corpo começa a desligar lentamente devido à falta de oxigênio. Você não consegue comer, não consegue dormir, e pensar com clareza se torna quase impossível. Julie começou a sentir. Os primeiros sinais do mal da altitude a atingiram forte. Para quem não sabe, o mal da altitude é uma condição causada por não respirar oxigênio suficiente devido à altitude. É como ter a pior dor de cabeça. Você fica tonto, com o estômago embrulhado e tão fraco que mal consegue se mexer, e ainda assim não para por aí. Seu cérebro começa a inchar por falta de oxigênio e seus pulmões se enchem de líquido. Respirar vira uma luta, como se estivesse sufocando aos poucos. Julie não era estranha aos sintomas. Ela já sentira isso antes e sabia lidar. Mas nunca daquela forma. Dessa vez, foi diferente e pior. E então ficou ainda pior. Ao sair da barraca durante a nevasca, Julie perdeu o equilíbrio na encosta congelada, caiu com força no gelo e quebrou as costelas. Kurt a ajudou a voltar e a arrastou para dentro da barraca. Mas Julie estava muito mal e sentindo dor. Eles estavam presos e a tempestade não parava. Por dias, eles ficaram naquela barraca, encolhidos juntos contra o frio, esperando a tempestade passar. Mas o K2 os mantinha em seu domínio. Não havia saída. Julie estava enfraquecendo rapidamente. Ela mal conseguia se sentar, respirando em arfadas curtas. O mal de altitude estava piorando, cobrando seu preço do corpo dela. Kurt tentou mantê-la acordada, conversando e incentivando-a a resistir. Mas ela estava perdendo e recobrando a consciência. Os lábios dela ficaram azuis e a pele pálida. Ela estava congelando de dentro para fora. Em 7 de agosto, ficou claro que Julie não resistiria muito tempo.
Ela estava fraca demais, seu corpo já estava muito debilitado. Kurt, seu parceiro, disse que ela olhou para cima com olhos que diziam tudo. Ela sussurrou que estava cansada e precisava descansar. No auge da tempestade, ela fechou os olhos pela última vez. Kurt ficou com o corpo dela, preso pela tempestade. Dias depois, quando a tempestade finalmente cessou, os sobreviventes começaram a longa descida. O corpo de Julie era um peso extra a ser levado montanha abaixo, junto com o equipamento e o oxigênio. Eles precisaram deixá-la lá no alto, nas encostas geladas. Final triste para uma jornada promissora e cheia de esperança. A morte de Julie chocou muita gente. Ela foi alpinista, contadora de histórias, pioneira e mãe que seguiu seus sonhos até o fim. Ela entendia os riscos, tomava todas as precauções. No entanto, no K2, não importa o quanto você seja experiente ou esteja preparado. Em instantes, um especialista pode virar vítima indefesa. Às vezes, as tragédias no K2 não surgem como tempestades súbitas ou quedas fatais. Às vezes, os perigos silenciosos, aqueles que você nunca vê chegando, tiram a vida até dos mais preparados. O aventureiro da próxima história descobriu isso da forma mais dolorosa possível. Em julho de 2008, Cecilia Skog estava no K2, com a confiança tranquila que você esperaria de alguém que já havia conquistado os lugares mais altos e frios da Terra. Cecilia já havia escalado o Everest, o Denali e o Cho-Oyu. Ela já estava acostumada a perigo e situações extremas. Ela já esquiou até os polos norte e sul e foi a primeira mulher a conquistar o Grand Slam dos exploradores. Ela era aventureira experiente. Ela estava pronta para qualquer coisa, ou pelo menos achava que estava. O marido dela estava com ela. Rolf Bay, colega montanhista, que compartilhava a mesma paixão. Já tinham escalado muitos picos juntos, mas o K2 tinha um lugar especial em seus corações. Não era a primeira vez que enfrentavam as encostas implacáveis do K2. Em 2005, o mau tempo os obrigou a voltar. Mas agora, 3 anos depois, eles estavam determinados a alcançar o topo. Juntos. Eles optaram pela rota Sassen no K2 por ser um caminho direto pela face sul. Essa rota era mais desafiadora que o normal, e era isso que a tornava atraente para eles. A subida correu bem. Eles subiram a montanha em tempo recorde e, no dia 1º de agosto, Cecilia e seu marido estavam quase no topo da montanha. O tempo estava aberto e tudo parecia estar a favor deles quando começaram o ataque final ao cume. Rolf, um pouco cansado e com mal de altitude, decidiu ficar para trás e descansar abaixo do cume. Mas Cecilia e outro alpinista, Lars Ness, seguiram em frente, impulsionados pelo sonho de fazer história. Cecilia e Lars chegaram ao topo no final da tarde de 1º de agosto de 2008. Foi uma conquista histórica para ambos. Com essa escalada, eles se tornaram os primeiros noruegueses a escalar o K2 com sucesso. Mas não ficaram muito, sabiam as regras da montanha e precisavam descer rápido. A luz sumiu e eles tiveram que se mover. Rolf, que ainda estava exausto da escalada, abriu um sorriso quando os viu. Ele ficou feliz pelo sucesso deles. Lars ofereceu a dianteira na descida a Rolf, mas ele recusou. Então, enquanto desciam, Lars foi na frente, com Rolf e depois Cecilia vindo atrás. Eles iniciaram a descida naquela noite, com lanternas de cabeça iluminando a escuridão. Com lanternas de cabeça, eles desciam com cuidado as encostas íngremes e geladas. Alpinistas experientes sabiam que um erro ali poderia ser fatal, mas este era o K2. Nessas encostas, mesmo com cuidado, às vezes não é suficiente. Enquanto desciam, um estrondo profundo ecoou pela montanha. O chão sob os pés de Cecilia tremeu violentamente. Cecilia tropeçou, tentando manter o equilíbrio. Ela olhou para cima e viu uma luz piscar e sumir. Cecilia só pôde assistir, horrorizada, enquanto seu marido, Rolf, era atingido pelo gelo que caía. Num momento ele estava lá, e no seguinte ele havia sumido, engolido pela montanha.
Cecília chamou por Rolf, sua voz lutando contra o ar rarefeito e o vento uivante. Mas não houve resposta, apenas silêncio. Lars correu à frente, buscando na escuridão por sinais dele, enquanto Cecília permaneceu parada, chocada e incrédula. Ela esperava desesperadamente que ele estivesse seguro. Minutos pareciam horas, mas, quando Lars finalmente gritou de volta, sua voz estava trêmula ao dizer as palavras que ela nunca quis ouvir. Rolf se foi. Só podemos imaginar o pânico e o sofrimento, mas não havia tempo para lamentar. Cecília precisava seguir em frente. As cordas fixas usadas na subida estavam enterradas ou destruídas pelo impacto. O caminho que eles subiram cuidadosamente foi apagado em segundos. Ela ficou isolada, a mais de 8.000 metros de altitude, na zona da morte, sem um caminho claro para descer. Ela se forçou a dar um passo, depois outro. Ela carregou o choque e o medo consigo enquanto se concentrava em apenas uma coisa: sobreviver à descida. As horas passaram lenta e dolorosamente enquanto Cecília descia o K2. Sua força estava se esgotando. O ar rarefeito dificultava a respiração e seu corpo doía de exaustão. Mas ela não podia parar. Sabia que, se não continuasse, não sairia viva dali. Então ela se agarrou à montanha, descendo passo a passo no escuro, sabendo que um passo em falso poderia ser o último. Mesmo achando que não conseguiria, ela continuou. Finalmente, ela chegou ao acampamento 4, exausta, mas viva. O marido dela e mais 10 alpinistas morreram no K2 naquele dia por queda de gelo. Esse ainda é um dos dias mais mortais da história da montanha. Ao retornar ao campo base, Cecília já havia passado pelo inferno. Ela fez história e, de alguma forma, sobreviveu à montanha selvagem. Mas o preço foi alto demais. Ela foi ao K2 para escalar com o marido e saiu apenas com memórias de pesadelo e o coração partido. A história de Cecília não é a única moldada pela natureza implacável do K2. Para certos alpinistas, o chamado da montanha supera o medo da perda. Esta próxima história mostra isso. Alison Hargreaves respondeu ao chamado da montanha. Esta é sua história. Agora imagine o seguinte: é o verão de 1995 e você está na base do K2 olhando para suas encostas imponentes. O céu está limpo, o ar é rarefeito e você sabe que está prestes a enfrentar um dos maiores desafios da sua vida. Foi ali que Alison Hargreaves ficou, uma alpinista britânica de 33 anos e mãe de 2 filhos. Mas ela não queria só chegar ao topo, queria fazer história. Alison não era só uma alpinista comum. Mesmo entre os montanhistas, ela estava em uma categoria à parte. No início daquele ano, ela ganhou manchetes mundiais ao ser a primeira mulher a alcançar o topo do Monte Everest sozinha, sem oxigênio engarrafado. Ela escalou a face norte do Eiger no inverno grávida de 6 meses. Ela era determinada, apaixonada e extremamente independente. Ela era alpinista e preferia o caminho mais difícil. Quando ela estava na base do K2, seu objetivo não era só uma escalada bem-sucedida. Ela queria fazer história de novo. Desta vez, escalando a montanha mais mortal da Terra pelo caminho mais difícil. Sem oxigênio, sem carregadores de alta altitude e sem concessões. Em junho de 1995, Alison chegou à base do K2, pronta para enfrentar a montanha pela aresta Abruzzi. Essa rota, que leva o nome do Duque de Abruzzi, que a tentou em 1909, é uma das mais populares, mas também uma das mais tecnicamente desafiadoras até o cume. Ela já tirou a vida de muitos alpinistas e, como você verá em breve, não é difícil entender o motivo. O esporão de Abruzzi se eleva abruptamente da base do K2 e continua em um caminho implacável de 3.350 metros pela encosta sudeste da montanha. É uma rota implacável que exige não apenas força e resistência, mas também habilidade incrível e nervos de aço. A rota começa com a Chaminé de House, uma parede quase vertical de 600 metros de rocha e gelo, batizada em homenagem ao alpinista americano Bill House,
que a escalou pela primeira vez em 1938. Alpinistas usam crampons e machados de gelo para se puxar para cima. Esse trecho é tão difícil que só os mais aptos e determinados conseguem passar. E isso é só o começo. Depois da chaminé de House, as coisas ficam ainda mais difíceis. Em seguida, vem um trecho chamado Pirâmide Negra, um labirinto de pedras soltas e afiadas, saindo em ângulos impossíveis, com trechos de gelo mais escorregadios que vidro. Preste atenção em cada passo e teste cada apoio das mãos. Um único escorregão ou uma pedra solta e é fim de jogo. A maioria dos escaladores fica com os nervos à flor da pele, sabendo que uma queda pode significar despencar milhares de metros até a base. Mas Alison não deixou que isso a atrasasse. Ela continuou avançando, subindo firmemente a montanha, com os olhos fixos no cume. Porém, o clima não ajudou naquele verão. Tempestades castigaram a montanha dia após dia, forçando os alpinistas a recuar repetidamente. O companheiro de equipe britânico, Alan Hinkes, aproveitou uma breve janela de bom tempo e chegou ao cume antes das condições piorarem. Mas Alison não tinha pressa. Ela era paciente e cautelosa. Ela sabia que o K2 não era uma montanha comum. Até 6 de agosto, Alison subiu 2 vezes ao acampamento 3 e 1 vez ao acampamento 4. Sempre que tentava subir mais, o tempo piorava. Ela teve que parar pouco acima de 26 mil pés. A equipe dela quase toda resolveu voltar, mas ela e o líder Rob Slater decidiram ficar e tentar de novo. A maioria dos alpinistas deixou o acampamento base, mas alguns de outras equipes ainda aguardam uma última chance de alcançar o topo. No dia 9 de agosto, eles viram uma breve janela de bom tempo e decidiram aproveitá-la rapidamente. O plano era ir até o topo desta vez. Ao chegarem ao acampamento 3, encontraram um desastre. Uma avalanche destruiu suas barracas. Na maioria das montanhas, isso seria um sinal claro de que você tinha montado acampamento num lugar ruim. Mas este é o K2. Não existem lugares seguros. Avalanches podem ocorrer em qualquer lugar, a qualquer hora. Alison e os outros alpinistas passaram mais de 1 hora procurando equipamentos enterrados na neve. Após obterem o que precisavam, foram ao acampamento 4, chegando lá, sem problemas, em 11 de agosto. Felizmente, o acampamento 4 permanecia intacto. O dia 12 de agosto foi lindo e claro. Seria ideal para tentar o cume, mas estavam exaustos da escalada anterior. Então, eles decidiram descansar. No dia 13 de agosto, às 2h da manhã, Alison e 10 alpinistas partiram para o cume. Desde o início, a escalada teve problemas. A neve estava instável e o tempo parecia duvidoso. 5 alpinistas decidiram voltar antes de chegar ao corredor engarrafado. O gargalo é uma seção estreita e perigosa, onde você precisa escalar sob um enorme serac que pode desabar a qualquer momento em condições climáticas instáveis. Esta é a parte do K2, onde você sabe que está realmente testando a sua sorte. Um dos alpinistas que desistiu foi Peter Hillary, filho da lenda do Everest, Sir Edmund Hillary. Ele não gostou da aparência do tempo e decidiu que era hora de recuar. Mas Alison continuou. Ela seguiu em frente, movida pela mesma determinação que a levou ao topo do Everest. E às 18h17, ela finalmente chegou ao cume do K2. Ela estava a 8.611 metros acima do nível do mar, um dos pontos mais altos da Terra. Ela foi uma das poucas mulheres a fazer isso, e uma das raras alpinistas a conseguir sem oxigênio extra. Foi uma conquista extraordinária, mais um triunfo para uma mulher que passou a vida provando que tudo era possível. Ela não fazia ideia na época, mas um sistema de ar quente e úmido estava subindo o vale vindo do sul e estava prestes a colidir com um poderoso anticiclone que se aproximava pelo lado norte chinês da montanha. A tempestade já atingira Pedro e outros alpinistas às 17h. Eles estavam descendo o próximo pico largo cerca de 600 metros mais baixo
que o K2, de repente, ele estava lutando por sua vida contra ventos de 130 a 160 km por hora. Enquanto corriam para se abrigar, olharam para o K2 horrorizados. Ainda haviam pessoas na montanha tentando chegar ao cume. Era Allison e outros alpinistas ainda subindo, completamente alheios à devastação que se aproximava. Às 18h17, após alcançar o cume, Allison e os outros começaram a descida. O tempo seguia claro no cume e eles não imaginavam o que os aguardava. Como alpinistas experientes, sabiam que não podiam ficar ali por muito tempo. Eles não tinham ido muito longe quando a tempestade chegou rapidamente. Era uma parede maciça de vento e neve atingindo-os do nada. As temperaturas caíram rápido e logo a visibilidade sumiu. Foi um caos. Os alpinistas estavam espalhados, tentando encontrar um caminho para descer, mas sem cordas fixas para se prenderem e sem nenhum lugar para se abrigar, eles não tinham chance. A montanha os engoliu um por um, enquanto o vento os levantava e os lançava pela face sul. Junto com Allison, havia 3 espanhóis, um neozelandês e um americano. Dias depois, ao descer pelo acampamento 4, os 5 alpinistas restantes encontraram uma bota em uma saliência. Ela pertencia a Allison. Eles olharam para o outro lado e viram o corpo dela em seu macacão de escalada verde, deitado a milhares de pés abaixo de onde ela havia caído. Eles sabiam que deveriam resgatá-la, mas estavam exaustos e não havia como carregá-la montanha abaixo. Então eles continuaram descendo, deixando uma das maiores alpinistas britânicas onde ela estava. Allison Hargreaves tinha 33 anos quando deixou para trás 2 filhos que cresceram sabendo que sua mãe foi uma das alpinistas mais corajosas da história. Ela veio ao K2 para fazer história e conseguiu. Pelas histórias contadas, você já deve entender por que o K2 é tão perigoso e fatal para tantos alpinistas, independentemente da experiência. A primeira coisa em que todos podemos concordar é o clima. O K2 é bem conhecido por suas condições extremas e imprevisíveis, e tudo isso tem a ver com a geografia. Veja, o K2 está no centro da Cordilheira Karakoram, uma das regiões geologicamente mais ativas do mundo, pois fica na fronteira de 2 continentes em colisão sob a ótica dos sistemas climáticos. Os ventos podem rugir vindos da Ásia Central, trazendo temperaturas congelantes e neve ofuscante. Enquanto isso, a monção de verão vinda do Oceano Índico pode empurrar ar quente e úmido pelos vales, e isso pode causar fortes nevascas e condições perigosas de gelo. Essa localização faz do K2 um imã para tempestades repentinas e violentas. E diferente do Everest, que é parcialmente protegido do clima violento pelas montanhas ao redor, o K2 fica praticamente sozinho, totalmente exposto. As encostas íngremes da montanha sofrem o impacto dos sistemas climáticos instáveis, gerando condições meteorológicas imprevisíveis que podem mudar rapidamente. Por exemplo, em 2008, condições climáticas brutais na montanha levaram ao colapso inesperado de uma camada de gelo a 26 mil pés de altitude. Essa avalanche tirou a vida de 11 alpinistas em um único dia e feriu muitos outros. E, infelizmente, a instabilidade do terreno torna quase impossível prever quando ou onde esses incidentes podem acontecer. Também há o formato da montanha. O K2 é famoso por encostas íngremes e expostas. Diferente de outras montanhas altas, o K2 possui poucas inclinações suaves ou áreas planas. As rotas até o cume são muito técnicas e exigem que os alpinistas contornem paredes verticais de gelo e enormes seracs suspensos. Um escorregão, um pequeno erro, pode fazer um alpinista despencar milhares de pés. E ainda tem a altitude. Com 8.611 metros, o K2 é a segunda montanha mais alta do mundo. Como mencionei antes, nessa altitude, o nível de oxigênio é cerca de 1/3 do que é ao nível do mar. Esta é a famosa zona da morte, onde o corpo humano não consegue se aclimatar à falta de oxigênio.
Cada respiração vira uma luta, levando o corpo a desligar aos poucos. Quanto mais tempo lá em cima, mais lenta é a morte, com ou sem avalanches ou mudanças no tempo. Os alpinistas frequentemente enfrentam graves sintomas de mal de altitude, como dores de cabeça, náusea e fadiga, mas pode ficar muito pior. O edema pulmonar de alta altitude, EPA, enche os pulmões de líquido, enquanto o edema cerebral de alta altitude, ECA, faz o cérebro inchar. Ambos podem ser fatais sem descida imediata. E no K2 descer, muitas vezes é mais fácil falar do que fazer. Diferente do Everest, que recebe centenas de alpinistas por temporada, o K2 é bem menos popular. A vila mais próxima está a dias dali, e a montanha distante de cidades grandes ou hospitais. Esse isolamento implica que, se algo der errado, como costuma acontecer, o resgate não é garantido. Até os helicópteros enviados enfrentam desafios, como clima imprevisível e falta de locais adequados para pouso. Alpinistas sabem que, ao iniciar a subida, ficam praticamente por conta própria. Por fim, o frio extremo e a sensação térmica no K2 criam um ambiente brutal. Casos de congelamento são comuns, e o frio pode tornar tarefas simples como prender cordas ou colocar luvas quase impossíveis. Quando a temperatura cai e o vento aumenta, parece que o próprio ar está cortando você. No K2, cada decisão que você toma é uma decisão de vida ou morte. O que vestir, que equipamento levar e quando avançar ou voltar. Esses fatores tornam o K2 um grande teste de resistência, habilidade e força de vontade. É uma montanha que não perdoa erros, uma montanha onde até o menor deslize pode ser fatal. Um lugar onde a fúria da natureza pode dominar até os alpinistas mais fortes, deixando-os à mercê da montanha. Sabendo de tudo isso, como você acha que as expedições ao K2 poderiam ser mais seguras? Me diga o que você pensa. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.